Ok, dando sequência então, o amigo pede um exemplo, né? Tá, coisas do dia a dia. Can you give me an example? Será que rola um exemplozinho para ficar o negócio mais fácil aqui para eu entender, que até agora eu não compreendi. Sobre o que essas pessoas falam nesse grupo, gente? Can you give me an example? Será que você pode me dar um exemplo? Olha o LE no final da palavra example. Olha o padrão linguístico. Example. Tá vendo? LE é som de O. Can you give me an example? Olha o N terminando com o som de uma consoante e example começando com o som de uma vogal e a junção. An example. Can you give me an example? Ok? Vamos tentar? Can you give me an example? Can you give me an example? Can you give me an example? Great, great. E aí o que o amigo diz? Claro, pô, sure. Falei sobre essa palavrinha também na aula passada, né? O S com som de X. O mesmo acontece na palavra sugar, de açúcar. Então, sure, sure, ok? Sure. Claro que eu posso te dar um exemplo. Olha, I talk about my plans for the future, né? E é o caso aqui que eles estão, o diálogo todo iniciou sobre esse assunto, né? Planos para o futuro. Então ele está dizendo, pô, eu falo sobre os meus planos para o futuro, por exemplo, ok? Lá no grupo, na hora da prática do inglês, eu vou falar sobre os meus planos para o futuro. So sure, I talk about my plans for the future. Olha, é como aquela música que você escuta em inglês e tenta cantar. Você, às vezes, nem sabe o que está se dizendo na letra, né? Mas você vai pela sonoridade, pelo ritmo, ok? Aqui é a mesma coisa. Se você tentar ler e ficar preso à pronúncia isoladamente das palavras, você se perde. Mas se você fechar seus olhos e seguir o padrão de aprendizado linguístico natural do idioma, ouvindo e repetindo, isso fica muito mais fácil para você. Então vamos tentar mais uma vez. Feche os seus olhos, listen and repeat. Sure, I talk about my plans for the future. Sure, I talk about my plans for the future. Sure, I talk about my plans for the future. Very nice, very nice. E é treino, é treino. Quando a gente entra na academia, eu posso falar isso, né? Como também sou professor de arte marcial. Quando a gente entra na academia, algumas pessoas engajam num treinamento de arte marcial porque desejam perder peso, né? É muito comum isso. Aí você começa lá aprendendo os golpes, dando uns socos no ar, uns chutes no ar e tal. Daí um tempinho, você aprende aquele movimento, começa a bater num saco de pancada. Daí um pouquinho você vai treinar isso junto com uma outra pessoa, com um par do que nós chamamos de manopla, que são os aparadores de soco e de chute. Daí um pouquinho você já está bom naquilo e aquela ideia inicial de perda de peso já passou. Agora você está com uma visão mais ampla, de competição, inclusive, né? E você fala, pô, professor, como é que eu faço para competir e tal? E aí o professor fala com você, você precisa treinar separadamente, é um treino específico para quem deseja competir, ok? Aí a pessoa vai para esse treino e aí ela começa a treinar com os amigos, fazendo simulações de luta e tal. E daí um pouquinho ela está dentro do ringue fazendo simulações mais reais de luta com todo um aparato, né? Luva, protetor de cotovelo, joelheira, caneleira, para que ela possa soltar os golpes, como nós chamamos de a vera, né? De verdade, sem que ela machuque o outro ou seja machucado. E assim ela treina para o combate real. Gente, essa sequência da arte marcial vale para quase tudo na vida. No inglês, principalmente. Você começa com algo mais simples e a gente sempre vai partir do simples na busca pelo complexo.
Depois você vai treinando, aprimorando, aprimorando, aprimorando. Quando você vê, você está no mundo real, falando inglês de verdade, assistindo seus filmes, ouvindo suas músicas, cantando aquilo que você escuta e entendendo aquilo que você está escutando, conversando, fazendo viagens melhores. Por quê? Porque você começou lá do simples, seguiu o passo a passo, foi naquele caminho certo, com o guia, com a prática diária, e você evoluiu, tá? Então não se frustre, treine. Não está conseguindo agora? Treine mais um pouquinho e você vai conseguir. E não para a sua vida para isso. Treine enquanto você estiver tomando banho. Não perca tempo. Treine enquanto você estiver dirigindo o carro. Treine enquanto você estiver lavando uma louça, caminhando na rua, ok? Ou dentro do ônibus. Enfim, treine, mas treine, tá? O treino vai te levar à evolução. Ok, o amigo diz então, so everyone talks about their plans? Tá, peraí. Você fala sobre os seus planos de futuro, beleza? Então todo mundo fala sobre plano de futuro? É isso? Né? So everyone talks about their plans? Everyone, uma palavrinha aqui que nós podemos substituí-la também por everybody, ok? Everybody, everyone significa todo mundo e funciona super bem, ambas são sinônimos, tá? So everyone talks about their plans. Vamos tentar essa? Feche os olhos, ouça e repita. So everyone talks about their plans? So everyone talks about their plans? So everyone talks about their plans? Very nice, very nice. E se você fizer um quadro comparativo da aula de hoje com a aula de segunda-feira, você vai perceber que hoje eu trouxe um conteúdo um pouquinho mais denso, né? Não tão profundo assim, mas um pouquinho mais denso, com as frases um pouquinho mais longas. Por que eu estou fazendo isso hoje? Porque você teve a primeira aula, você agregou conhecimento na primeira aula, você teve vários conhecimentos sendo enviados para você dentro dos grupos, né, da imersão, você que está participando da imersão, e agora você está apto a receber um conteúdo um pouquinho mais sólido, né? Um pouquinho mais firme, com as frases um pouco mais longas, para você treinar isso. E a gente vai, aos poucos, crescendo, tá vendo? Do simples na busca pelo complexo, tá? Nunca começando do meio ou do fim, pulando etapas, mas sempre do simples na busca pelo complexo. E falar inglês fluente é um comportamento complexo. Ok, resposta do amigo. Todo mundo fala sobre os planos? Ah, alguns falam, outros não. Some do, some don't. Por quê? Porque as pessoas vão falar sobre os assuntos que são relevantes para elas. Se o Carlos quer falar sobre os planos da vida dele, ótimo para ele. Se a Joana quer falar sobre os planos da vida dela, ótimo para ela. Mas se o Carlos quer falar sobre o carro novo que ele comprou, a viagem que ele fez, está maravilhoso para ele também. Entende? O importante é que você fale sobre assuntos relacionados à sua vida. Por quê? Porque isso promove intensidade mediante prazer, tá? Some do, some don't. Vamos tentar essa? Some do, some don't. Some do, some don't. Some do, some don't. Muito legal, muito legal. E aí, olha, pergunta do amigo agora é: What do they talk about? Tá, alguns falam, você fala sobre seus planos. Alguns falam sobre planos, outros não. Então, sobre o que eles falam, né? What do they talk about? What do they talk about? Olha o T no finalzinho da palavra about novamente sendo omitido. What do they talk about? What do they talk about? What do they talk about? Ok? Vamos tentar? What do they talk about? What do they talk about? What do they talk about?
Muito bom. Respondendo aqui a pergunta da Andrea, né? Não gravei o primeiro áudio, estou muito sem tempo, posso enviar ainda? Claro, pode e deve, tá, Andrea? Você que está aqui agora assistindo essa aula e ainda não fez, não assistiu, talvez você ainda não tenha assistido a primeira aula. Assista a primeira aula, envie o seu áudio diretamente para mim e eu vou, se necessário for, fazer as correções, tá? Vamos para cima que o melhor ainda está por vir, mas você lembre-se, só evolui através da prática. Então pratique, pratique. Pode enviar, não somente pode, como deve. Beleza, Andréia? So what do they talk about? Sobre o que eles falam? They talk about interests. Interests. Sobre coisas interessantes, interesses dessas mesmas pessoas que estão participando desse grupo. Ok? Interests. Tá? Falei sobre isso também na aula passada, inclusive enviei um vídeo falando sobre esse assunto dentro dos grupos da imersão. Muito comumente em inglês, a sílaba tônica mais forte é no início da palavra, que é o caso aqui, interests. Interests. Olha como é que a gente sobe no início da palavra. Interests. Ok? Diferente do português, em que a maioria das palavras, não sei se a maioria, mas grande parte das palavras, possui a sílaba tônica mais forte lá no final, né? Então, lembre-se que nós estamos falando de línguas distintas, tá? No inglês, a maioria no início. Interests. Let's repeat. Let's go. Interests. 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 Bacana. Existe uma diferençazinha aqui do inglês britânico para o inglês americano. A palavra, por exemplo, interesting, né, de interessante, é comum você escutar interesting, né, no inglês britânico, por exemplo, tá? E super funciona, ok? Podemos, pergunta do Tiago, podemos omitir o T e usar somente os dois S's? Interests, não. Tem que ter o ter aqui, tá bom? Não é sempre que a gente vai omitir os T's em inglês. Marcelo, como é que eu vou saber quando eu devo omitir e quando eu não devo omitir? Prática. Prática. Praticando, cometendo erros, aprendendo. Praticando, cometendo erros, aprendendo. É como quando você, quando era criança, falava papá, até que os seus pais te corrigiam e falavam com você, não é papai, é papai. Papai, papai, papai. E aí você aprendeu que era papai. E isso vale para praticamente todo o seu aprendizado linguístico dentro do português. A correção mediante erro, correção mediante erro. E a sua evolução vem assim, né? No inglês vai acontecer a mesma coisa. Prática, 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 cometa os seus erros e aí com as correções você vai aprendendo, vai evoluindo. A forma na qual você vai falar é opcional, né? Às vezes você tem uma palavra como a palavra important, né, de importante, e você omite o som do T, important, tá? Ok. E às vezes você não omite o som do T, important, e ok também. Então essa maneira de falar é opção sua, mas a forma na qual o outro fala com você não é opção sua. Então você precisa estar preparado, e é para isso que eu trago esse conhecimento para você, para escutar e entender o que o outro disser, seja lá o que o outro disser, tá? Se ele disser important, você entende. Se ele disser important, você também entende, ok? Porque você já aprendeu isso, porque eu, como seu professor, lhe ensinei. Beleza? Próxima pergunta. And that's all? Em outras palavras, é só isso? Né? Você fala sobre os interesses, é só isso? And that's all? Ok, vamos tentar essa. And that's all? And that's all? And that's all? Percebeu a junção do S com o A? Sol. And that's all. And that's all? Viu? Legal. Qual que é a resposta do amigo? Nope. Nope é uma outra forma de dizer no em inglês. Lembra que na aula passada eu ensinei o yup, que é outra forma de você dizer yes?
Então você tem o yup, você tem o yeah, você tem o yeah. Nope é uma outra forma, uma outra variação de no. Então ele diz, nope, we do our homework too. Em outras palavras, a gente faz também o nosso dever de casa, né? Our homework. Muitas pessoas me perguntam isso, né? Marcelo, como que funciona o curso Wave Online English? E aqui eu estou te dando uma dica, né, de como funciona o curso, né? Dentro do grupo VIP, que é o grupo da sua turma, você pratica inglês o tempo todo. Você fala sobre assuntos que são interessantes para você, de uma forma bem customizada, né, bem interessante para você, para promoção de prazer, para promoção de intensidade, de prática do idioma e para evolução contínua. Mas você não faz somente isso. Você também faz os seus deveres de casa, suas atividades práticas, né? Como gostamos de falar em português. Suas atividades práticas, seu homework. Você vai fazer dentro do grupo VIP. Alguns diretamente no grupo VIP, outros diretamente com o seu professor que faz o seu acompanhamento. Isso é óbvio, né? Alguns conteúdos precisam ser tratados no privado, porque se você envia para o grupo, você está dando a resposta. Então, os alunos assistem a aula, que está dentro da nossa plataforma exclusiva Wave, e você assistiu aquela aula no seu melhor dia, no seu melhor horário, porque ela está gravada, você vai realizar a sua atividade prática. A atividade prática vai ser enviada ou para o professor, conforme a minha solicitação na aula, ou para o grupo VIP, conforme a minha solicitação na aula. Então, você vai saber o que fazer assistindo a aula, ok? Então, não é só falar sobre interesses, mas também realizar as atividades práticas. Vamos tentar? Vamos lá? Nope, we do our homework too.